Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão do Cineclube Mornal, um projeto do Azul de Saturno. Olá a todos, eu sou a Juliana Chaves, artista e cineasta. E eu sou Luiz Gustavo, artista visual, cineasta e professor. E hoje a gente vai ver um dos filmes mais sangrentos da história. Um filme que dizem que se você pegar a película dele e espremer, ele pinga sangue de tanto sangue que tem na tela. Proibido no Brasil durante a década de 70 e permaneceu por bastante tempo. Se eu não me engano, acho que nunca tiraram a proibição dele de ser exibido no país. A gênese de uma das maiores franquias de terror de todas. O Massacre da Serra Elétrica de 1973, com a direção de Tobe Hooper, e tem 1h30 de duração. E eu tô tentando achar tanto sangue que você falou assim, porque tem sangue no filme, mas sei lá, acho que se você espremer o suspiro ia sair mais. Exatamente. É uma coisa, né? Acabou que ficou essa marca no Massacre da Serra Elétrica original, principalmente que ele ficou muito tempo proibido de se passar aqui no Brasil, então você só conseguia ver em sessões clandestinas e coisas assim. E ficou essa estigma de que o filme tem muito sangue. O próprio Tobe Hooper fala disso. Se contar, tem só 6 cenas que tem sangue e isso não dá nem 5 minutos de filme. E o pior é, enquanto a gente tava vendo, eu contei. Tem a primeira cena é quando o irmão do Leatherface corta a própria mão dentro daquela van deles. A segunda também é dentro da van. O irmão do Leatherface corta a mão do cara de cadeira de roda, acho que é Franklin. É o Franklin. Terceiro é a morte da martelada, que o Leatherface mata a primeira vítima dele. É o Kirk. E que eu vou ficar rindo disso o tempo inteiro, porque ele tem o nome do cara do Jornada nas Estrelas. É velho, hein? Eles não falam mais Jornada nas Estrelas. Jovem hoje em dia fala Star Trek. Ou aquele Star Wars sem sabre de luz. Né? Enfim, mas é porque eu achei engraçado. Porque tem cara de otário também. Quarta morte. É a motosserra no Franklin mesmo, né? Depois tem o dedo da garota que é cortado e pinga uma gota pro velho lá lamber o sangue. E a última, que é a do caminhão, né? Que é quando o irmão do Leatherface vai cortando as costas dela e você vai vendo o sangue pingando e ela tá suja de sangue. Não, ela tá ensopada de sangue, mas aí, até... Mas mesmo assim, cara, eu acho que a diferença não é nem a questão de você ter a quantidade de sangue ali. Por exemplo, ela tá encharcada de sangue depois no final, quando ela tá... Mas ela, pulou 2 janelas e o cara tá lá cortando as costas dela. Então faz sentido que ela esteja cheia de sangue, né? Isso. Mas acho que a grande questão é que não jorra sangue. Exato. Ele é um filme contido, né? Realista. Inclusive, quando você tem a primeira morte do Kirk lá, né? E ele parece dar uma martelada. Eu falei, peraí, isso? Ele vai morrer já aí? É seco, não tem aquela coisa exagerada que a gente vai ver depois no slasher, principalmente no Jason, né? Que com uma mão só ele quebra o pescoço do maluco, um negócio assim, né? Nessa não. É o tipo de coisa que eu tava esperando, sabe? Eu tava esperando slasher, eu tava esperando ver tripas, eu tava esperando esse tipo de coisa. Principalmente porque a gente tava vendo Suspiria antes e esses outros filmes que no final das contas mostram bastante mortes, assim, de um jeito tão sanguinário que chega a ser irreal. Esse é tão real que fica muito pior, sabe? É muito mais cruel. Tem uma frase aqui do Tobe Hooper no livro que a Dark Side Books lançou, belíssimo livro, que é... Eu comprei aquela Limited Edition. Tem algumas pessoas agora com inveja, porque esse livro tá esgotado, né? Que é a capa vermelha, bonita demais. Nele, o Tobe Hooper fala o seguinte: o verdadeiro monstro é a morte. Todos os filmes clássicos de terror, Drácula, de 1931, Frankenstein, de 31, Psicose, de 60, tem isso em comum. Eles têm um jeito único de entrar na sua mente, usando um símbolo que representa a morte. Cemitério, ossos, flores. Se você colocá-los na ordem correta, você cria a atmosfera mais arrepiante de todas. Isso ele falou pro The Texas Monthly Report em março de 74, né? Pouco tempo depois do filme ser lançado. E a gente vê esses símbolos claramente colocados aqui, né? O filme começa com um texto bem seco, que é uma notícia jornalística, né? Contando o que foi que aconteceu e o final, né? Você tem ali o final do filme contado naquelas linhas iniciais, né? Toda a história do filme inteiro é contada ali, como se fosse uma coisa jornalística. Então você tem essa noção, fora o tratamento das imagens e a forma com que as coisas acontecem, de que aquilo ali é uma história real e não que é uma história inventada. Sim. Ao ponto de ter várias pessoas que acham, né, que o Leatherface existiu de verdade. Ele é inspirado em pessoas, né, em assassinos reais, porém ele não é uma figura real. Incluindo nesse livro tem uma passagem que fala que não lembro agora quem foi da equipe do filme original que encontrou um carcereiro de uma prisão do Texas que falou: não, fui carcereiro na prisão onde o Leatherface estava preso, sendo que ele não existiu, né? Ele é em função de vários outros maníacos loucos, né? Principalmente o Ed Gein,
que também deu origem lá ao Psicose, né? O próprio Hitchcock estudou bastante ele pra poder criar o Psicose. Foi digna inspiração pra 90% desses personagens. É o próprio Hannibal Lecter, né? Também tem isso. Eu acho também que esse filme, como você falou, né? A questão dele ser muito real. Entra também aquilo que você tava falando quando a gente tava vendo, né? De que chega um momento em que eles estão esperando os outros voltarem, a Sally e o Franklin. E fica de noite e os outros 3 não voltam, porque eles já morreram. Tem uma leve briga ali e tal. No final das contas, os 2 vão procurar juntos, né? Sumiram. Só que, tipo, tá de noite. E tá um breu, assim. E eles não veem nada. E a gente não vê nada também, né? Sim. Que é uma coisa que é bem normal de você ver, assim, no filme de terror, que é... Terror de assassino, né? Que é o ambiente em si tá escuro pro personagem. Dentro da narrativa do filme tá escuro. Mas pra você, fora, espectador, tipo, tá claro, sabe? Você consegue ver claramente o que tá acontecendo ali. Exato. Aí fica parecendo que o personagem é cego, tipo... Cara, me dá uma raiva isso. Quando a diegese não combina com a imagem que você tá vendo. Isso. Quando não é proposital, né? Quando é proposital é outra história. Mas na maior parte das vezes é não proposital, é só pra você ver. Sim. E esse filme, ele não tem jumpscare, né? Ele deve ter, sei lá, 1 ou 2 no máximo. A maior parte do terror dele, do horror dele, né? Porque ele é mais horror do que terror, tá no psicológico, né? Você vê aquelas pessoas perturbadas. Né? Eu acho também que entra aquilo que a gente tava falando, né? Que você falou disso do escuro e tudo mais. E de que ele não segue necessariamente alguns dos clichês que a gente vai estar acostumado, né? Que é o... Por exemplo, eu não tinha visto ele ainda. Eu já tinha visto lá, o Halloween e tal, alguma coisa do Jason. Mas, e aí, tipo, eu tava esperando esses clichês de slasher que ele não tem. Tipo, eu acho que o único clichê que talvez ele tenha é que a menininha loura e com cara de mais pura é que sobrevive. Sim. Mas, tipo, ela não é tapada. Tipo, a pessoa se joga do 2º andar de uma janela, mas faz todo sentido. Tem um louco com uma serra elétrica correndo atrás de você, cara. Você vai pro lado de... Você não tá nem aí, cara. Tudo que ela faz pra tentar sobreviver é coerente. Sim, ela não tropeça do nada, sem motivo nenhum. A vez que ela cai no chão é porque ela foi olhar pra trás pra ver o cara correndo e não viu um galho que tava na frente dela. Aí ela caiu. Mas faz sentido, tipo, ela não tropeçou no nada. Nós, espectadores, quase não vimos o galho também. Porque tá escuro mesmo. Inclusive, quem tropeça no nada são os outros 2, né? Que são o Kirk, quando vai entrar na casa, que ele meio que dá uma tropeçada ali. E depois, quando ele levanta, leva uma martelada. E a mina lá, quando acha a sala cheia dos ossos lá, com um sofá de osso e coisa do tipo. Mas eu também não vi no que ela tropeçou. Não sei se faz sentido ela tropeçar ali. Enfim. Porque ela tava olhando pra frente, né? Vendo aquelas coisas macabras. Ela não viu que o chão também era podre, né? Cheio de ossada, pena de galinha e outras coisas. A produção desse filme é muito bizarra, né? Porque ele é um filme de baixíssimo orçamento. Ele foi gravado em Super 16 para depois ser transferido para 35mm, né? 35mm é o tamanho padrão de cinema. Então ele cria essa imagem granulada, com essas cores bem esquisitas, né? Que é o que... Você que ele também teve um tratamento para ele ficar com essas cores. Sabe que eu acho que isso também contribui pra essa ideia de que as pessoas acharem que isso é de verdade? Porque fica com cara daqueles filmes caseiros que o povo fazia, sabe? Ou com aquela ideia do found footage. Sim. Apesar dele não ser um found footage, mas enfim. Ele parece um relato jornalístico, de certa forma. Tanto que a gente vê os pontos chaves, né? Tem alguns momentos de desenvolvimento dos personagens que são pulados simplesmente porque ele não interessa pra narrativa em si do fato do que aconteceu, né? E eu acho isso uma coisa muito interessante. Então, e isso tudo tá dentro da produção do filme. Ele é um filme, como eu falei, né? De baixíssimo orçamento. Então, tiveram coisas bizarras que estão listadas aqui no livro. Que é o seguinte, eles precisavam de ossos. Então, alguns eles conseguiram lá falsos e de plástico, mas tinha pouco dinheiro. Então, descobriram um veterinário que deixava os corpos dos animais lá para serem reciclados pela natureza. Então, eles pegaram osso, eles pegaram alguns de outros lugares, encontraram taxidermistas e incluindo uma estudante de odontologia que deu para eles um balde de dentes. Então, você tem essa coisa no filme, né? Essa coisa do improviso, do uso do material que dá. Outra coisa também é que a atuação todos os atores, na real, é bem boa, assim, sabe? É um negócio que passa, você não é forçado, assim, tipo... Não é forçado, tipo, alguns casos do que a gente viu agora, tipo, de diálogo, que assim, os personagens que você olhava e falava, tipo, amigo, não. Principalmente eu acho que é dos caras que fazem a família do Leatherface, tipo, me passa real que eles são perturbados, assim. Sim. Você
percebe que a história dele está ligada ao matadouro e a como essa vida ligada ao ato de criar morte ajudou e contribuiu para que eles, que já tinham algum tipo de problema, fossem piorando, né? Um pai abusivo, o avô, ao que parece, também era um monstro. E aí, 2 crianças com problemas mentais. E é isso também que eu fico pensando assim, cara. Porque ele tem um momento que o pai fala com ela, né? Quando eles vão decidir matar ela, eles falam, não, deixa pro vovô matar, né? Inclusive, eu achei que o velho tava morto. Primeira vez que eu vi. Mas enfim. E eles falam isso, vamos deixar pro vovô matar. E aí, o pai fala, não, mas porque você não precisa ter medo não, porque o vovô era o melhor assassino. E aí, tipo, ele já viu ele matar 60 em 5 minutos. Eu fico pensando assim, tipo, matar 60 o quê? Pessoas ou 60, tipo, gado, saca? Ou faz alguma diferença pra ele. Exato. E aí eu fico tipo, gente... E outra coisa também é você ver a dinâmica dentro da casa também, né? De certa maneira, tipo, o pai meio que respeita lá o avô. E é engraçado que apesar do filho lá, do outro filho do irmão do Leatherface ficar desrespeitando o pai, né? Ou brigando com ele, ou menosprezando ele ainda assim não toma uma atitude, sabe? Ele ainda assim tem medo do pai. E é engraçado você ver como o Leatherface tem medo do pai. Sim. Porque, tipo, ele é uma figura que até então, até você descobrir que aquele maluco do posto de gasolina era o pai dele, porque até então, tipo, quando eu não achei o cara esquisito. Você falou que já de olhar pra ele já achou ele esquisito. Ele achei o velho esquisito, mas eu não achei que, tipo, legal, ele é da família também. Eu só fui me tocar depois no final, sabe? Quando a menina foi procurar ajuda, aí eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Principalmente que você percebe que o churrasco que ele vende no início é churrasco de carne humana, né? Exato. Bem brutal. Enfim, mas então você tem essa figura do Leatherface como alguém que é extremamente intimidante, sabe? Intimidador, na verdade. E principalmente porque quando a gente não vê nem os 2 irmãos juntos e tal, e porque a gente tinha visto o outro agindo de uma maneira muito, tipo, não infantil, sabe? Mas menos séria, e você vê o Leatherface o tempo inteiro agindo de uma maneira que parece mais séria, mais coisa. E aí, tipo, você cria essa figura que parece que é quem segura a autoridade inteira ali, mas aí quando chega o pai, ele quebra. Sendo que ele é, tipo, sei lá, o dobro do tamanho, sabe? Sim. Você percebe que o grande problema tá na questão mental mesmo, né? O Leatherface tem problemas mentais sérios. Ele é o grande assassino, ele é a grande figura monstruosa. Em parte, ele também é uma vítima, né? Ele só é levado a virar esse assassino louco e monstruoso devido à criação abusiva da parte do pai. Esse filme, ele tem essa carga psicológica, essa carga dramática, essa carga de realmente pensar nessas relações familiares, né? O Tobe Hooper, ele cita ali no livro que os Estados Unidos estava nesse período cheio de filmes sobre uma boa família, né? A boa família americana. Então, aquele American Way of Life, né? Da família, o pai, né? A figura paterna masculina, centrando a família, apontando ela pra frente. Coisa bem machista, né? Bem podre. Só que colocado isso num pedestal como se fosse correto. Então nesse filme ele mostra como é que isso tá errado, né? Então você não tem uma figura feminina ali. O Leatherface, ele chega a usar uma máscara feita com a pele de uma mulher para que ele se torne mais bonito, né? Mas não dá pra entender meio que a motivação dele do porquê que ele troca, mas a gente tem essa ideia. Mas não existe nenhuma figura feminina, né? Nesse núcleo familiar, né? Ele é um núcleo totalmente baseado na violência. Você tem só a avó que é um cadáver. Esse eu tenho certeza que é um cadáver. Sim. E eles aí ignoram completamente, ela só fica lá em cima jogada. Exato. Tanto que quando manda trazer, só traz o avô. Tanto que pra eles não faria a menor diferença se ela estivesse viva ou morta. Exato. Infelizmente, esse filme deu origem a uma série gigante de filmes, reboots, prequels, sequels e por aí vai, que perde esse caráter dessa discussão e de você tentar ver essa brutalidade, né, da morte e tentar dessa morte violenta e isso como uma crítica e passa a ser um espetáculo, né? Vira uma ode, vira tipo Sexta-feira 13, né? Que você vê lá pra ver uma morte mais criativa que a outra, né? Enquanto o original desse filme, ele não era isso, né? Ele acaba virando depois, ele vira só... exatamente. Porque tá na essência de que ele não é. O original já marca isso, né? E traz esse peso. Principalmente, acho que tem 2 cenas, né, que normalmente são ressaltadas quando fala-se de análise desse filme. Uma é depois que o Leatherface, ele mata o cara, né, as 2 primeiras vítimas, e ele vai correndo pra vasculhar a casa pra ver se não tem mais ninguém ou se ele não deixou ninguém fugir. E ele começa a bater na própria cabeça, ele senta com um olhar assim e olha. E você fica na dúvida se ele tá com medo, se ele tá sendo metódico, se ele tá planejando, se tem alguma coisa perturbando a cabeça dele. Obviamente você sabe que tem alguma coisa, né, e depois você descobre que é a figura
figura do pai dele, né? Ele mata por medo que o pai bata nele, né? Que o pai chega e bate nele, é a primeira coisa que faz. Na verdade, o pai, quando vê os dois filhos, já chega batendo nos dois, né? É. Aquele pedaço de cabo de vassoura lá, sei lá o que ele tava batendo na garota. Isso. Isso, inclusive, é uma das cenas mais bizarras que eu já vi, porque tem tanta coisa pra ele pegar ali pra bater nela, ele pega uma vassoura pra bater nela, velho. Eu fiquei me questionando muito isso. Eu fiquei, gente, eu nunca pensei que eu fosse ver um filme de terror que o assassino fosse bater em alguém com uma vassoura, mas enfim. Porque ele não necessariamente é o assassino quem mata literalmente, né? Mas tá mandando matar, então. Mas eu acho que também é uma questão simbólica, né? Que ele começa a bater numa mulher com uma vassoura. Não sei se essa discussão tá indo muito a fundo, talvez em algo que os diretores não tenham pensado. Eu não lembro do livro inteiro, eu li já faz um tempo, só dei uma folhada agora pra gente comentar um pouco. Mas talvez tenha um quê de simbólico aí, mesmo que seja inconsciente, sabe? Na escolha da vassoura. E depois o personagem mantém aquele pedaço de vassoura que é o que ele usa pra bater nos filhos, pra bater em todo mundo, né? Até na garota de novo. É uma coisa pra gente pensar, talvez. Sim. Diferente dos outros filmes de terror, ele é um filme de terror com muitas camadas. E ele não é tão exagerado e tão bizarro assim. Ele tem até alguns momentos que ele usa de poesia e usa a sua mente pra criar as coisas piores, né? Por exemplo, quando o Leatherface vai cortar o cara lá com a serra elétrica, nos atuais mostra mesmo a serra elétrica lá entrando e cortando a pessoa. Nesse, óbvio, em parte é por uma falta de recurso, então eles acabam, no momento onde esse ato vai acontecer, corta para um moinho de vento, né? Você vê as pás do moinho de vento girando com o sol avermelhado no fundo. Então você já tem... A sua cabeça cria cena violenta. Exato. Mas eu acho que é isso, né? Ele é um filme antes dos clichês começarem a nascer, de certa maneira, dentro do gênero de slasher. Eu não sei por que eu achei que ele era um slasher. Não sei se eu escuto gente falando isso. Ou talvez porque os mais novos sejam. Porque esse eu não acho que seja, tipo, ele é um thriller, ele é um filme de assassino, ele é um filme de terror. Mas ele não acho. Eu não encaixaria ele num slasher, por exemplo. Sim. É um filme perturbador como qualquer filme de terror, qualquer filme de assassino tem que ser. Exatamente. E ele não romantiza o assassino. Que nem a gente vê, Não. por exemplo, no Hannibal. Eu gosto da série de filmes de Hannibal, mas tá errado você romantizar a figura do Hannibal Lecter, né? O Leatherface, ele não é romantizado. E também ele não cai no... Eu acho que ele é um personagem que também... Você pode até gostar do personagem, sim, gostar do desenvolvimento do personagem. Eu não sei se chega a ter desenvolvimento de personagem, mas enfim. Você pode gostar de como o personagem é construído e tal, mas ele também não cai, por exemplo, no problema do Laranja Mecânica, que é você literalmente gostar do personagem, apesar de que eu odeio o Alex. Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que não gosta dele. Porque é a armadilha do Alex, né, por assim dizer. Que já entrando talvez até em outro filme, mas tem a ver um pouco isso, né, que você falou, que às vezes o personagem ele é tão bem construído pra você odiá-lo, porém você vê do ponto de vista dele e ele te leva na lábia, né? E acaba que você acaba gostando de um monstro, tipo o Alex, o Hannibal, dá pra citar aqui mais um monte, né? O Drácula e por aí vai. Mas eu acho que é isso, né? Assistam esse filme, se você for maior de 18 anos. Apesar de que hoje, se eu não me engano, a classificação indicativa dele deve ter caído muito, deve estar lá pros 14, mas eu não aconselho pra menores de 18. Eu não acho que ele é 14, não, cara. Eu acho que ele deve estar 16 ainda. Se tiver caído de 18. Na real, eu nem sei se ele tem classificação pra cá oficial. Porque ele era proibido na época do lançamento, ele tava na lista de filmes proibidos de serem exibidos no Brasil. Mas eu acho que como essa lista nunca foi revista, eu acho que ele ainda continua lá nela. Então, mas dá, obviamente, pra ter acesso a ele. Ele é vendido em DVD oficialmente aqui no Brasil e tudo mais. Então, valeu, pessoal. Até a próxima. Tchauzinho. Talvez o próximo filme não seja para os seus olhos, mas